Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área com notícias do nosso Flamengo para vocês. Galera, estamos com mais um vídeo e hoje a gente tem muitas novidades envolvendo o nosso Mengão. Vamos falar sobre a renovação do Arrascaeta, situação do Bruno Henrique na Conmebol, possíveis mudanças na final da Libertadores, negociação dos naming rights do Maracanã, rumores de mercado e até movimentações dos bastidores das ligas. Então já deixa o like, se inscreve no canal e acione o sino da notificação para não perder nada desse vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos começar com a informação da renovação do Arrascaeta, porque, segundo algumas fontes, em entrevista à ESPN, Arrascaeta informou que a sua renovação está muito próxima e que muito em breve essa situação deve ser resolvida. Todos os flamenguistas, a torcida, tem tido uma certa apreensão com que essa situação ela seja resolvida o quanto antes, mas já está perto de ser concluída. A Arrascaeta está perto de renovar o seu contrato e acredito que vai sim renovar conosco. É só questão de tempo. O Flamengo tenta fazer com que nessa data FIFA ainda seja possível essa renovação e ela seja sacramentada. Bom, falando um pouco agora de Bruno Henrique e Conmebol especificamente, se vocês não se lembram, houve um episódio após a batida de pênaltis no final da partida contra o Estudiantes, onde o Bruno Henrique fez um gesto, onde ele pegou nas suas partes e mostrou aos jogadores, aos torcedores do Estudiantes, e aí ele hoje fez o envio da defesa dele, onde ele alega que ao final do pênalti, os torcedores do Estudiantes proferiram ofensas, inclusive jogaram objetos nos jogadores. Um desses objetos, que era no caso um isqueiro, acertou o rosto do Bruno Henrique, e ele, como meio de desabafo, de responder a eles, fez esse gesto. Ele alega que não foi deliberadamente para provocar ou até mesmo incitar qualquer tipo de confusão, diz que esse tipo de violência partiu estritamente da torcida do Estudiantes. E aí, pessoal, a gente tem uma informação de que talvez a sede da final da Libertadores ela seja alterada. Por quê? Todo mundo sabe que a final está programada para Lima, no Peru, só que o país vive uma situação muito delicada de forma política, tá? Estão havendo diversas manifestações nas ruas, uma situação muito delicada. Se vocês não se lembram, tivemos algo parecido em 2019 também, onde o jogo primeiramente seria em outro lugar e acabou sendo no Chile, onde o Flamengo se sagrou campeão em 2019 com aquele jogo pré-cardíaco, que foi um ótimo jogo, um jogo excelente, a gente saiu campeão. Então vamos aguardar, porque nos próximos dias a Conmebol pode mudar essa sede devido a essa situação muito específica e esporádica. E aí agora a gente entrando nos naming rights do Maracanã, o Flamengo e o Fluminense juntos entraram em conversas mais avançadas em relação à venda dos naming rights do Maracanã. Os clubes já possuem autorização da prefeitura para fazer essa venda. Flamengo e Fluminense, que detêm ali por pelo menos 20 anos essa concessão do Maracanã, então seria um name rights ali vendido no período em que os clubes estivessem como donos da concessão, como os clubes que estão ali administrando o Maracanã como um todo. Com esse sinal verde do governo, Flamengo e Fluminense tentam viabilizar as estratégias para que se torne possível essa venda e esse acordo possa ser fechado. Ainda não tem valores específicos para falar a respeito de quanto em torno gira essa negociação de venda, mas o que a gente sabe é que serão alguns bons milhões que o Flamengo, em conjunto com o Fluminense, vão negociar para levantar mais dinheiro, levantar mais recursos. E aí o Gerson volta a ser tema também, pessoal. Por quê? Flazoeiro, em contato com pessoas ligadas à diretoria do Flamengo, ligada ao clube do Flamengo, perguntou sobre a possibilidade do retorno e de negociações com o Gerson neste momento. Essa pessoa informou que o Zenit é um time muito complicado de se negociar, como vimos no passado, o Flamengo tentando negociar o Claudinho em várias ocasiões e também tentando negociar o outro volante, eu esqueci o nome, eu não lembro o nome dele agora, mas era um volante que ele se diz flamenguista, tinha muita vontade de retornar ao Flamengo. Esse volante chegou até a negociar com o Botafogo também, de última hora a negociação não andou.
E aí, essa pessoa ligada ao Flamengo disse que essa negociação ela não é pauta nesse momento, que o Flamengo está preocupado com as competições em que ele ainda está disputando, com esses jogos decisivos do Campeonato Brasileiro para tentar ser campeão, e que, caso tenha da parte do Zenit uma manifestação de interesse na venda, o Flamengo pode até entrar em negociações, porém, só ao final das competições em que o Flamengo está muito focado e que o Flamengo não pretende tratar de outros assuntos além de assuntos internos e também da questão da tentativa de ser campeão de duas competições muito importantes, que são a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. LFU ou Libra? Fontes afirmam que, igual no passado, a LFU tem tentado analisar a situação do Flamengo com a Libra para viabilizar uma proposta de transferência do clube para a LFU. Flamengo e Libra, que não tem se dado muito bem, não tem encontrado meio termo ou negociações para poderem entrar num consenso, o clube pode acabar saindo da Libra caso haja uma quebra de contrato. Como todos sabem, o Flamengo entrou na Justiça do Rio de Janeiro para requerer ali situações onde o Flamengo acredita ter sido prejudicado, que no caso foi a decisão por aprovar uma situação com não unanimidade, onde tiveram votos contra do Flamengo e também do Volta Redonda, especificamente no artigo 51 do Estatuto da Libra, prevê que precisa-se sim ter essa unanimidade para aprovar quaisquer situações. Não obstante, existe também no dia 25 de maio, onde aconteceu a primeira assembleia e não houve uma unanimidade, era a primeira pauta onde se tratariam as divisões dentro ali dos direitos de transmissão de TV. Aquela ocasião não houve acordo, essa reunião então ela foi remarcada para agosto, só que em agosto a Libra já retornava com um tópico diferente na pauta, não o mesmo tópico. Quem já morou em condomínio, quem já teve experiência de participar de assembleia, sabe bem como funciona a questão do assunto. Eu, particularmente, já fui gerente de relacionamento de uma administradora de condomínios, eu, inclusive, fazia essas pautas de assembleia. Então, quando a gente não consegue discutir um tópico, a gente coloca para outra assembleia, seja por quórum, seja por falta de decisão, seja por não conseguir um consenso meio termo, e aí na próxima assembleia a gente retoma esse mesmo assunto. Só que não, a Libra, ela colocou outra pauta, como se essa decisão já fosse aprovada, fosse essa decisão que fosse seguir, e que o Flamengo faria a apresentação de uma nova proposta para tentar modificar a proposta atual. Só que a proposta atual ela não foi votada com unanimidade, não podendo ser escolhida como a proposta que a Libra seguiria ali para pagamento. E assim o fez. Passou para a Globo a informação, a Globo fez a transferência da primeira parcela, a primeira parcela foi paga aos clubes, e aí o Flamengo tentou novamente falar. Quando a segunda parcela estava em vias de ser efetuada, o Flamengo falou, não, eu vou entrar na justiça então, porque não houve aqui uma comunicação, não houve uma possibilidade de negociação. Então, assim, caso a justiça decida que o Flamengo pode fazer a sua saída de maneira que não precise pagar nenhuma cláusula de multa ou nenhum tipo de sanção ou punição devido a essa quebra de contrato, o Flamengo pode estar integrando a LFU, que olha com bons olhos a entrada do Flamengo, como contam com Corinthians e tem conseguido valores superiores aos da Libra, provavelmente com a chegada do Flamengo esses valores vão subir e muito. Então vamos ficar de olho aí no desenrolar dessas situações na justiça, e o que houver de qualquer evolução nesse assunto, eu trago aqui para vocês, tá bom, pessoal? É isso aí, nação. O que vocês acharam das notícias de hoje? Acham que o Arrascaeta renova? Bruno Henrique deve sofrer alguma punição da Conmebol? E a final da Libertadores, caso troque de sede, onde vocês gostariam que fosse? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês para esses temas. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo para fortalecer ainda mais o nosso Mengão e o nosso canal de Mengão. É isso, pessoal. Saudações rubro-negras, um grande abraço, é nóis, tchau, tchau.